Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje eu vou meditar no capítulo 17. Capítulo 17, nós vamos ver que Paulo, ele chega primeiro em Tessalônica, depois ele passa na cidade de Bereia e por fim na cidade de Atenas. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui lendo a sua palavra, meditando nela e que este capítulo ele possa trazer alguma lição para a minha vida e para aquelas pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Começa assim. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, ou seja, Silas e Paulo, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, aqui nessa primeira parte, nós vemos a chegada de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica. E como era costume de Paulo procurar logo uma sinagoga para ir pregar. E foi isso que aconteceu na cidade de Tessalônica. Ele chega e começa a proclamar o evangelho, a pregar o evangelho durante 3 sábados seguidos. E isso, ao anunciar a Cristo, né, que ele pregava e pregava o evangelho, anunciando a vinda de Jesus Cristo, que tinha vindo, morrido e ressuscitado, e que tinha vindo morrer por todas as pessoas, inclusive por eles. E ali os judeus, quando veem aquela pregação de Paulo, eles são movidos por uma inveja. E o que é que eles fazem? Eles vão atrás das pessoas de má índole naquela cidade e fazem com que eles façam um alvoroço atrás de Paulo e Silas. Por quê? Porque Paulo e Silas, quando eles chegaram, eles foram recebidos e hospedados na casa de um homem chamado Jason. Então, quando os judeus saem da sinagoga e sabem que Paulo e Silas estavam hospedados na casa de Jason, eles vão atrás dessas pessoas de má índoles, né? A palavra de Deus diz que eles trazem consigo alguns homens maus dentre a malandragem para irem da casa onde Paulo e Silas estavam hospedados, que era na casa de Jason, e vão até lá, atrás deles, procurando Paulo e Silas para prenderem, para surrar, para maltratá-los. Só que quando eles chegam na cidade, na casa de Jason, que era a casa onde Paulo e Silas estavam hospedados, eles não são encontrados. E aqui dizem que chegaram aqui os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César. Então, o que eles falavam entre eles, os judeus diziam aos homens, para que eles fossem pegar Paulo e Silas, porque eles diziam que Paulo e Silas eram homens que estavam anunciando que existia outro rei que não era César. Por isso que eles tinham que serem presos. Mas só que quando
essas pessoas chegam na casa de Jason, não encontram nem Paulo e nem Silas. No versículo 10 diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando-as, as escrituras, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então aqui nós vimos que quando Paulo e Silas saem de Tessalônica, eles chegam agora na cidade de Bereia. E da mesma forma, quando eles chegam na cidade de Bereia, vão procurar a sinagoga, e ali chegam na sinagoga, e são recebidos por muitos, se convertem, principalmente as mulheres de alta posição, pessoas de alta posição se convertem ao evangelho, né? Porque diz que muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas só que os judeus lá que estavam lá em Tessalônica, quando eles ouvem dizer que Paulo e Silas estavam agora na cidade de Bereia pregando, o que é que eles fazem? Agora eles vão para a cidade de Bereia. E quando eles chegam na cidade de Bereia, vão perturbar o povo e fazer a mesma coisa que eles fizeram lá em Tessalônica. Então, os irmãos lá da cidade de Bereia promovem que Paulo tem que sair, né? Mas Silas e Timóteo, eles ficam na cidade de Bereia, enquanto que Paulo agora vai se dirigir para Atenas. Então aqui no versículo 16 diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que tu ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente religiosos, porque observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele mesmo somos geração, sendo, pois, geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam,
porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui nós vemos que Paulo agora chega na cidade de Atenas. E quando ele chega lá na cidade de Atenas, ele encontra uma cidade altamente idólatra, ou seja, lá existiam imagens em todos os locais da cidade, inclusive quando ele chega e começa a pregar, então as pessoas que ouvem ele pregando convidam Paulo para ir até ao Areópago. O Areópago era um local, né, onde se cultuavam os deuses gregos e um lugar onde as pessoas iam lá falarem a respeito das doutrinas desses deuses pagãos que eles cultuavam, né? Inclusive tinha lá uma imagem, né? E uns dizeres, dizia assim, ao Deus desconhecido. Ou seja, eles cultuavam tanto, e existia naquele Areópago várias imagens, como se eles dissessem que eles estavam cultuando a um Deus que era para eles desconhecido. E quando Paulo chega naquele lugar, ele vê essa idolatria muito grande e ele diz, olha, esse Deus que vocês estão cultuando é o Deus que eu acredito. Ele diz, ao Deus desconhecido. Ele diz, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, ou seja, é o Deus que eu anuncio. Mas ele vai dizer, mas esse Deus que eu anuncio, ele não precisa de imagens para ser adorado. Aí ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Paulo estava dizendo para eles que Deus, aquele que ele acreditava e que era o mesmo Deus que eles estavam cultuando ali, cheios de imagens. Aí Paulo diz para eles, olha, o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. E isso que nós vemos hoje, né, onde existem, principalmente dentro da Igreja Católica, muitas imagens de escultura, onde para Deus é abominação, porque Paulo estava dizendo aqui para aqueles gregos que estavam ali adorando aquelas imagens, que eram imagens do próprio Deus, porque Paulo diz, olha, o mesmo Deus que vocês estão cultuando aí é o Deus que eu creio, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Mas ele está dizendo, mas ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Da mesma forma são hoje. Então as pessoas adoram onde tem uma imagem de escultura e Deus abomina imagens de escultura. Pode ser dele mesmo. Ele está dizendo aqui, olha, no versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar, nem pensar, nós devemos pensar que a divindade, ou seja, que Deus seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpida ou trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ou seja, e ele diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, para Deus, uma pessoa que cultua uma imagem de escultura, essa pessoa está vivendo na ignorância espiritual. Ela não tem conhecimento, porque Paulo chegou ali para abrir os olhos daquele povo que estavam cultuando a Deus com imagens de escultura. E ele está dizendo, olha, que nós não devemos nem pensar que a divindade, ou seja, que Deus seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Por quê? Porque o homem pega o ouro, pega a prata e pega a pedra e ele esculpe, né? Ou seja, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ou seja, o homem imagina que Deus seja assim e ele vai lá e esculpe. E Paulo está dizendo aqui que jamais nós devemos pensar que Deus, a divindade, seja trabalhada no ouro, na prata ou na madeira, né, por um homem que pensa que Deus é assim e vai lá e esculpe aquela imagem dele.
Ele diz que nós não devemos nem pensar nisso. Por isso que Deus ele trata como um ignorante espiritual, porque ele diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, uma pessoa que cultua uma imagem, essa pessoa, ou que tem uma imagem, ou que vai num lugar onde se tem imagem, Paulo chegou naquele lugar no Areópago. Então, se você chegar num canto hoje e que tem imagens, é como se você estivesse, assim como Paulo, chegando no Areópago, cheio de imagens. E Paulo está dizendo para eles e está dizendo também para essas pessoas de hoje que não têm nenhum conhecimento do que a palavra está dizendo aqui. Por quê? Porque os olhos espirituais ainda não foram abertos para entender essa palavra. Porque aqui é bem claro, onde Paulo está dizendo para aqueles gregos lá na cidade de Atenas, lá no Areópago, assim como também ele diz hoje para as pessoas que vão num lugar onde se tem imagens de escultura. No versículo 12, 32 diz assim, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então aqui termina o capítulo 17, onde esse capítulo 17 nós vimos que ele começa com a vinda, né, com a chegada de Paulo em Atenas, porque ele já foge lá da cidade de Bereia, né, porque os judeus lá de Tessalônica saem de Tessalônica para virem para a cidade de Bereia, para virem perseguir a Paulo e Silas e também Timóteo. Mas lá na cidade de Bereia, somente Paulo foge para a cidade de Atenas, enquanto que Silas e Timóteo ficam lá na cidade de Bereia, mas depois eles vão acompanhar Paulo. Mas Paulo, quando chega na cidade de Atenas, ele encontra aquela idolatria, ou seja, aquelas imagens de escultura, e ele vai lá pregar a palavra de Deus. Ele é convidado para ir lá no Areópago, né? E ele chega lá e vê aquela inscrição ao Deus desconhecido e várias imagens de escultura. E ele diz ali que aquele Deus que eles estavam cultuando com aquelas imagens é o Deus que ele estava pregando. Aí ele vai explicar para aquele povo, para aqueles gregos, que Deus ele não é para ser adorado. Ele diz, né, que, como ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ele estava dizendo a eles. E ele está dizendo hoje também, né, porque Paulo, ele pregou no Areópago, né, onde ele estava falando, né, que Cristo ele foi ressurreto, Cristo ressuscitou, e ele não vive hoje em lugares onde as pessoas pensam que fazendo dele uma imagem vai ter que adorá-lo, ele ali. Não, ele vai falar, e Paulo chegou falando a verdade. E a verdade incomodou muito aquelas pessoas, né? Porque a gente viu a perseguição na vida de Paulo, né? Desde lá de Tessalônica, desde lá muito antes, quando ele começou a pregar lá em Antioquia, ele começou a ser perseguido, vinha de cidade em cidade, mas a perseguição continuava, né? Mas ele não se esquivou, ele continuou pregando, né? Porque a verdade que ele pregava incomodava as pessoas, e é assim também hoje, né? A verdade, ela incomoda especialmente quando ela confronta sistemas de poder ou crenças culturais. Assim como em Tessalônica e em Atenas, o evangelho hoje também provoca reações, né? Especialmente as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente começa a pregar para as pessoas que têm imagens de escultura dentro de casa, as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas ainda não foi revelado a elas o que Paulo estava falando aqui para aquele povo lá na Grécia, lá em Areópago. É a mesma coisa que Paulo está dizendo hoje para as pessoas, dizendo que Jesus, ele não habita, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não habita em imagens. Ele diz que nós não devemos nem pensar que Deus, que a divindade, seja semelhante ao prata, ao ouro, à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem.
Então, é isso que Deus revelou aqui através da sua palavra. E Paulo, ele estava mostrando para aquelas pessoas, para elas abrirem o entendimento, né? Porque muitos hoje ainda tem essa questão de ter imagem de escultura, de querer adorar, de ter uma imagem de escultura dentro de casa, porque essa é uma pessoa que está cega. Ela tá com a cegueira espiritual dentro dela, que ela não consegue ver o que está escrito aqui na palavra, que é bem claro. Né? E por quê? Porque a Bíblia, ela precisa ser a nossa base. Né? Assim como os bereanos, Paulo chegou pregando lá na cidade de Bereia, mas os bereanos, eles iam olhar nas escrituras se realmente aquilo que Paulo estava pregando era verdade. Então hoje nós também devemos ser assim como os bereanos, né? Nós devemos procurar na Bíblia, né, aquilo que está sendo pregado. Então, o que eu estou pregando aqui, se você que está me vendo através desse vídeo, você tiver dúvidas a respeito dessa palavra, procure ler o capítulo 17 do livro de Atos, que você vai ver tudo o que está escrito e que Paulo pregou para aquele povo e que pode estar pregando hoje para você também, se você ainda tem, ou se você acredita nessas imagens de escultura, se você vai a um lugar, especialmente na Igreja Católica, onde está cheia de imagens de escultura, porque Deus abomina imagens de escultura. Então, e precisa de arrependimento. Uma pessoa que não tem, que ainda, se tiver nessa condição de querer ir ou ter na sua casa uma imagem de escultura, tem que pedir perdão a Deus, porque isso é pecado diante de Deus, porque o arrependimento tem que ser urgente, pois o juízo de Deus é certo. A graça de Deus, ela nos alcança, mas exige uma resposta de fé e transformação. A gente vai sendo transformado dia a dia, à medida que a gente vai lendo e entendendo a palavra de Deus. Uma pessoa que nunca lê a Bíblia, que não tem entendimento da Bíblia, ela não vai entender essas coisas. Por quê? Porque ela não tem aprofundamento no que a palavra de Deus diz. Amém?